A paz do Senhor, queridos. Boa noite. Eu sou a missionária Norminha e hoje nós vamos falar um pouquinho nessa campanha Deus Restaura Sonhos. Você pode estar me falando, missionária, eu já estou tão cansada, mas eu vou falar com você nessa noite. Em cima da palavra, você vai ver que Deus restaura sonhos, sim. Eu fui convidada pela missionária Grazi. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, esse privilégio, e agradecer à missionária Grazi pelo convite e pela confiança que a mim foi depositada. Espero que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um de vocês, que eu seja apenas um instrumento, um canal para abençoar a vida de cada um. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou falar com vocês um pouquinho a respeito do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Ana, né? Essa serva de Deus maravilhosa que deixou para nós um exemplo assim tremendo, né? De fé, né? Atitude, confiança no Deus. Nós vamos discorrer um pouquinho, alguns versículos, porque não dá para falar tudo, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre Deus restaurações. Amém? O primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o versículo 1, diz assim: Havia um certo homem levita da tribo de Ramtaim Sofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, e ele era Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tu, filho de Zuf, o Eframita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana, e outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Ana, ela tinha essa impossibilidade. Ela era estéril e ela não tinha condição de gerar filhos. Enquanto que a outra esposa, a concubina, a rival, ela gerou filhos. E o sonho da Ana era poder gerar filhos. Mas havia essa impossibilidade. Mas vamos discorrer mais um pouquinho, desculpa. Então a Ana não tinha nenhum filho. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Como Ana não havia a possibilidade de ter filhos, ela era considerada estéril, Eucana, ele se mostrava sempre um bom marido, muito atencioso, e ele amava verdadeiramente a Ana, independente da sua esterilidade. Ele estava sempre ali tentando fazer com que a Ana se alegrasse, com que a Ana superasse um pouco isso, até porque naquela época uma mulher estéril, ela era muito humilhada, ela era muito envergonhada. E a Penina, nós vamos ver aqui, afrontava muito a Ana, né? Ela humilhava muito a Ana. Então, a Ana era uma pessoa de dor, de sofrimento. E o seu marido ali lhe dava uma porção dobrada, uma porção maior, porque ele queria ajudar Ana a vencer essa dificuldade, essa impossibilidade,
essa dor, esse sofrimento. Ele queria compensá-la. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente porque o Senhor a tinha deixado estéril. Agora você imagina, queridos, que situação. Diariamente, ela ali convivendo com a rival, não é? Porque naquela que eles conviviam juntos e passando tanta humilhação, tanta afronta diária pela rival. E as mulheres estéreis nessa época, elas eram vistas de uma forma muito, muito ruim. É como se fossem árvores secas que não dessem frutos. Então, ela não tinha muito valor, nem dentro da casa dela, nem era bem vista na comunidade dela, na sociedade de uma forma geral. E o povo judeu, de uma certa forma, eles valorizam muito, né? A família, a continuidade, né, do nome da família, inclusive o da mãe, porque o nome da mãe tem mais peso, tem mais valor para o judeu do que o nome do pai. É o sobrenome da mãe. Né? Aqui na nossa nação é o contrário, né? Um sobrenome mais forte é o do pai. E você imagina a situação da Ana. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival da Ana a ofendia e ela passava todo o tempo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que não vale para ti mais do que 10 filhos? Olha o amor de Eucana. Eu vejo muito, né, o amor de Eucana tipificando o amor do Senhor por nós. Né? Quantas vezes nós estamos assim, né, tristes, chorando, às vezes por coisas pequenas, abatidas, não querendo nos alimentar e nos entregando a uma situação, a uma adversidade na dor, no sofrimento, e o Senhor vem e nos diz: olha, por que te abates? Eu não valho mais para você do que isso. Eu tenho cuidado de você, eu estou cuidando de você. Você não está sozinha nisso, você não está sozinho nisso. Eu sou contigo. Amém? Muito lindo isso. E Ana, certa ocasião, no versículo 9, em Siló, depois de haverem terminado de comer, beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Mais uma vez, a palavra aqui nos narra, né, o sofrimento da Ana, a dor da Ana, a amargura da Ana. Ana era uma mulher de espírito amargurado. Não que ela quisesse, mas ela estava sendo muito humilhada. Ela estava sendo vivendo em muita aflição, debaixo de muita afronta da sua rival. Isso, a palavra nos diz aqui, diariamente. Né? Terrível. Eu mergulhei nessa palavra e me coloquei no lugar da Ana e vi meu pai. Ana realmente era uma serva de Deus. E ela ali chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o deixarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então Ana fez um voto ao Senhor: olha, Senhor, se o Senhor ver
está me vendo aí nessa humilhação, se lembrar de mim, tiver misericórdia de mim, eu vou te dar esse filho. Ele vai passar a te servir na tua casa. Naquela época se entregava ao sacerdote para que ele fosse criado também ali como um profeta, para se tornar um profeta, um sacerdote do Senhor. Amém? Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, somente os seus lábios mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe respondeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Queridos, é interessante aqui que a Ana, ela, apesar da impossibilidade, apesar da esterilidade, ela não desanimou do sonho dela. Ela não desistiu do sonho dela. Ela não blasfemou contra Deus. Ela não se revoltou. Ela não ficou jogada num canto, tá, abatida, sofrendo, chorou, não comia. Mas ela lembrou de Iavé, ela lembrou do Deus Todo-Poderoso, ela lembrou daquele que poderia tudo fazer por ela. Ela não pegou o sonho dela, levantou o tapete, jogou lá embaixo e encerrou. Não tem mais para mim, acabou, não dá mais, não tenho como sair disso e eu tenho que me acostumar com essa vida, me acostumar com a frustração desse sonho. Não, a Ana, ela fez o contrário. Ela foi orar, ela foi buscar naquele que ela sabia. A Ana, ela era uma serva de Deus. Ela tinha intimidade com esse Deus vivo. Ela tinha uma intimidade com sinceridade. Ela diariamente, ela tinha comunhão com Deus vivo em oração. E ela já sabia o Deus que ela servia. Ela foi na fonte, ela foi buscar direto naquele que poderia todas as coisas naquela hora, naquele momento, por ela. Não havia possibilidade, era estéril. Mas ela não abandonou o sonho dela, ela correu atrás dele. Eu não sei, querido, qual é o seu sonho. Querida, eu não sei quais os seus objetivos. Na verdade, o que você tem esperado, tem desejado no seu coração. Mas será que você não já jogou esse sonho para baixo do tapete? Mas Deus hoje, nessa noite, Ele está querendo restaurar o teu sonho. Deus é um Deus que restaura sonho. Amém? Glória a Deus por isso. Nós servimos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que para Ele nada é impossível. E continuando aqui, Eli, achando que ela estava embriagada, repreendeu. Agora você vê a mulher sofrida, amargurada, orando, chorando, só os lábios mexendo. Já não bastasse toda a humilhação que ela já vinha passando, toda a afronta que ela vinha passando, ainda chega um sacerdote julgando ela mal, dizendo que ela estava embriagada, que ela apartasse dela o vinho. Forte, né? Muito forte. Tem momentos, querido, que Deus permite nós passarmos tantas coisas para que nós não nos apoiamos em homens, mas somente nele. Amém? Então, Ana lhe replicou com estas palavras: Oh, não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Você vê, ela estava ali, né, orando, buscando ao Senhor, numa oração silenciosa, numa situação
difícil para ela, diante de uma impossibilidade, e ainda ser julgada, né, pelo próprio sacerdote. Não é diferente hoje não, queridos. Acontece. Somos julgados, às vezes, de várias formas, de diversas maneiras, por pessoas que às vezes nós nem imaginamos que pudesse acontecer isso. E ela ainda diz aqui, não bebi vinho, nem bebida fermentada. E ela ainda disse mais, não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Eu estou lendo na versão King James, português atualizado, amém, queridos? E ela replicou, ela foi ali, ela se posicionou, ela falou, olha, não sou dada a vinho, não é nada disso, não me julgue mal, porque eu estava aqui orando, porque eu estou aflita, desesperada, que é normal, nós temos esse sentimento, não é? Então ele lhe disse, vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Olha aí. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana conheceu, né, a sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, que significa eu o roguei a Yahvé. Então nós temos aqui algumas lições da Ana que podem nos ajudar para que nesta noite Deus possa estar restaurando os nossos sonhos. Amém? Aqui quando ela se coloca diante do Senhor em oração, que ela sabia o Deus que ela servia, ela não ficou, ela fala que estava amargurada, mas não um desespero que ela abandonasse o sonho dela. Não, é devido a muitas afrontas, devido a muitas aflições, porque Ana, na verdade, ela era uma serva de Deus que sabia o Deus que ela servia. Agora, queridos, nós sabemos muitas vezes que Deus é um Deus do impossível, que Deus faz milagre, mas nós também temos que ter paciência, porque Deus tem o tempo dele de fazer o milagre. Deus tem o tempo dele de nos conceder a vitória, de realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Às vezes, não temos a paciência suficiente para esperar em Deus. E o que acontece? Acontece que nos achamos muito sábios, achamos que somos muito capazes, que podemos arrumar estratégias, maneiras para o processo, porque não temos paciência para esperar o tempo de Deus. E quando nós usamos da nossa estratégia, quando nós usamos da sabedoria humana, achando que nós vamos conseguir acelerar o processo, que estamos chamando a atenção de Deus, e começamos a fazer determinadas coisas, nós colocamos a nossa mão e passamos à frente do Senhor. E quando nós passamos à frente do Senhor, não dá certo. Quando nós passamos à frente do Senhor, não acontece. Nós temos que entender que Deus é soberano e Ele tem um tempo para todas as coisas. Ontem eu estava vendo
missionária Grazi falando no vídeo exatamente sobre isso, sobre a paciência, sobre esperar o tempo de Deus. E eu estava falando com Deus em cima dessa aqui, e a missionária Grazi falando, e eu falei, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. E nós atrapalhamos, porque a Ana, ela só aconteceu o milagre na vida da Ana quando ela deixou de pensar nela. Enquanto a Ana ficou pensando nela porque ela era humilhada, porque ela era envergonhada, porque ela sofria afronta diariamente, porque ela isso, porque ela aquilo, porque isso, porque eu quero, porque isso, não acontecia nada, não aconteceu nada. Mas a partir do momento que ela entrou na presença do Senhor, no versículo 11, que ela chorou muito e orou ao Senhor, e ela disse para o Senhor, olha, Senhor, se o Senhor atentar para mim, se lembrares de mim e me concederes a graça de gerar filhos de teu filho, eu darei para ti. Aquele momento foi o momento da cura emocional da Ana. Aquele momento foi o momento que a Ana foi curada na sua alma, no seu homem interior. Ela deixou de querer para ela porque eu quero, porque eu preciso sair dessa adversidade, eu preciso sair debaixo dessa humilhação, eu preciso sair dessa situação, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, não. Não. A partir do momento que ela entendeu que aquela adversidade era para que o nome do Senhor fosse glorificado, ela disse, olha, eu não quero nem mais para mim, eu quero para o Senhor. Eu quero para que o seu nome seja glorificado na minha vida através dessa ação. Ali ela foi curada, queridos. E Deus, nesse momento, viu que a Ana estava preparada para receber a realização do sonho dela. E Deus nos permite passar pelo vale, Deus nos permite passar pelo deserto, Deus permite todas as coisas para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque Deus só vai concretizar a restauração do nosso sonho, só vai fazer um milagre quando nós deixarmos de querer esse sonho realizado por status, porque fulano conseguiu, o meu amigo tal, a minha amiga tal, olha lá, fulana já está lá, eu ainda estou aqui, porque, olha, enquanto você estiver olhando para essas coisas, você estiver olhando para o outro, você não vai conseguir, não. Você tem que entender que esse período é o período que Deus está tratando de você. Esse período é o período que Deus trata de nós. E Deus só vai nos dar quando Ele vê que nós chegamos ao ponto da cura. Como a Ana. Porque senão Deus vai nos entregar o milagre, vai nos entregar a realização do sonho e nós vamos jogar tudo por terra. Porque não vamos estar preparados, não vamos ter sabedoria para lidar com ele. Amém, queridos? Então é um tempo. Lá vem a irmã falar do tempo. Mas o tempo de Deus, a missionária Graça também essa semana falou isso, não é o mesmo que o nosso. Porque, queridos, o relógio de Deus, ele gira em torno da eternidade. Deus trabalha, o relógio dele trabalha em torno da eternidade. O nosso não. O nosso é o nosso tempo aqui humano. Para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele tem o tempo, ele tem a hora certa dele, ele que sabe
o momento oportuno. E Ele nos observa a cada dia, Ele nos observa a cada situação. Se eu quiser a realização do meu sonho, porque eu não aguento mais essa prova, porque eu não aguento mais essa situação, porque eu não aguento mais ser humilhada, porque eu não aguento mais, olha, vai ser difícil, porque é o tempo que Deus tem para nos preparar através do Espírito Santo. E quando nós pararmos com o eu, quando nós nos humilharmos diante do Senhor, como Ana se humilhou, Senhor, eu não quero esse cargo para sobressair, eu não quero esse cargo para que seja para a minha glória. E outra coisa também, querido, sabe, que atrapalha muito, muito a restauração do Senhor nas nossas vidas? O que atrapalha muito é a porção do outro. Deus tem uma porção para cada um de nós. E a porção de cada um, nossa, ela é individual, ela é pessoal. É como se fosse dons e talentos que o Espírito Santo distribui. Ele distribui conforme apraz ao Senhor. Da mesma forma, a porção do teu milagre, a porção que Deus tem para você, do teu sonho, é diferente. Muitas vezes eu vejo pessoas ficarem mais observando o outro, a porção do outro, querendo a porção do outro, sendo que a porção do outro é do outro. A dele, Deus vai derramar, Deus vai dar, é dele. E quando Deus der a ele, também ninguém vai tirar, é dele. É muito importante nós entendermos que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele tem para cada um uma porção de bênção, de vitória. Ele tem para cada um uma realização do sonho. Olha, Deus pode realizar o seu sonho ainda além daquilo que você está pensando. Ele pode lhe surpreender neste sonho. Deus não tem métodos, Ele não é metódico, porque todo tipo de sonho tem que ser igual, tem que ser daquela forma, não. Ele trabalha com cada um de forma diferente, de acordo com a vontade dele soberana. Você pode estar orando pelo sonho, ou já ter enterrado o seu sonho, pensando num sonho, querendo que aquilo se torne realidade, ou um milagre, ou um desejo do seu coração. Mas eu quero lhe dizer que Deus pode fazer ainda muito mais, muito além do que você está pensando. Mas vai ser na hora certinha dele, vai ser no tempo certinho dele, vai ser da forma dele. Então, não tente usar das suas estratégias. Não coloque a mão, não passe à frente do Senhor. Faça como Ana, uma mulher de Deus, esperou o tempo certo, esperou ser tratada, esperou a cura na alma, a cura no seu interior, na sua mente, o entendimento que ela não deveria buscar esse sonho só para sair daquela adversidade, mas para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E ela foi e entregou o filho. E Deus fez um voto de entregar o filho. E Deus, a palavra diz que Deus se lembrou de Ana, da oração dela. Ela engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, Samuel, que significa eu roguei a Yahvé. Muitas vezes nós achamos que por muito também orar, a coisa tem que acontecer. Aí quando não acontece, vem a frustração, o desânimo, para de orar, para de buscar o Senhor, para de ir à igreja, se revolta contra Deus. Não sei qual o tipo de atitude que você tem.
abandona tudo, larga tudo, fica murmurando, fica pedindo oração aqui, ali, lá. Não, querido, confia. Assim como Ana tinha intimidade com Deus, ela confiava porque ela tinha intimidade. Ela tinha um relacionamento com Deus tremendo. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela não andava contando os problemas dela para um e para outro. Claro, nós temos sempre que ter uma pessoa de confiança que nós devemos até repartir as nossas aflições, as nossas angústias, porque de repente aquela pessoa vai trazer uma palavra de Deus para nós e vai até nos ajudar. Mas não sair divulgando o problema e não, vai aos pés do Senhor. Ele é o único que pode agir na adversidade. Ele é o único que pode agir na impossibilidade. Ele é o único que pode fazer milagre. Ele é o único que pode abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sob medida sobre a sua vida. Ele é o único que pode te ajudar para que abra uma porta aí num concurso que você passe. Ele é o único que pode lhe ajudar no seu casamento. Ele é o único que pode ajudar no meio da sua família. Ele é o único que pode lhe ajudar no seu ministério. Mas retira a tua mão. Não use da sua estratégia. Espere em Deus. Espere o tempo dele. Vai ser no dia dele, na hora dele, no tempo dele. Vocês estão me vendo aqui falando hoje, mas vocês não sabem o que eu já passei na minha vida, o que eu tive que passar, o que Deus permitiu eu passar para que eu pudesse ser sarada na alma, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse chegar ao entendimento que eu cheguei hoje, à maturidade espiritual, espiritualmente falando. Então nós passamos, mas a gente não pode querer passar à frente do Senhor. Não podemos colocar a nossa mão. Não, nós temos que orar, nós temos que buscar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer, ele vai realizar o seu sonho. Ele vai fazer a restauração do seu sonho. Olha, a partir desta noite, Deus já está começando a restaurar em algumas pessoas o sonho. Pessoas que já achavam que já tinha chegado ao fim, pessoas que já achavam que para ela não tinha mais situação, não tinha mais saída, que era impossível, que é só um milagre. Olha, eu quero lhe dizer, Deus é Deus do impossível, sim. Deus traz à existência o que não existe para abençoar um servo dele, uma serva dele. Por isso é importante que você se abra para que o Espírito Santo trabalhe. Deixe o olheiro trabalhar. Deixe o olheiro mexer com esse barro. Deixe o olheiro fazer de você um vaso novo, para que ele possa ver, olhar e contemplar e chegar o momento de fazer com que o seu sonho seja realizado diante dos seus olhos. Não perca a esperança, não se desespere, não ache que está demorando muito. Não, Deus tem um momento dele certo. Assim como Ana se derramou ali diante do Senhor e disse, olha, Senhor, eu nem quero mais esse filho para mim. Como eu disse, enquanto ela queria, porque ela estava debaixo da vergonha, debaixo da humilhação, na situação adversa, não acontecia. Mas quando ela entendeu que através daquela impossibilidade o nome do Senhor ia ser glorificado, ali ela foi curada na alma. Ali, nesse momento, ela entregou. Se o Senhor se lembrar de mim, darei a ti esse filho. Amém, queridos? Às vezes nós não temos, nós sabemos que Deus é um Deus que faz, mas nós não colocamos em prática a nossa fé. A nossa fé fica abatida, fica abalada,
Mas nessa noite o Senhor quer que você coloque em prática a sua fé. Nessa noite o Senhor está restaurando o seu sonho. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus operar na sua vida. Algo novo dentro de você. Uma cura, talvez. Talvez você tenha amargura como Ana tinha. Talvez você esteja na dor, no sofrimento. Talvez você esteja passando por afrontas, por humilhação. Talvez você esteja vendo pessoas crescerem, desenvolver e você não. Mas não é nada disso. Deus está trabalhando. Deus está agindo. O nosso Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Deus trabalha em nós. Nós precisamos nos abrir para deixar o Espírito Santo agir, para deixar o Espírito Santo fazer de nós o que Ele quer, para que nós possamos receber do Senhor o que Ele tem para nós. Amém, queridos? Eu quero dizer para você isso, que nessa noite, o Senhor lhe diz assim, olha, eu sou Deus. E eu farei que seu sonho se realize diante dos seus olhos. Eu farei. Eu, o Senhor, sou o teu Deus. Amém? Receba essa palavra, querido. Descansa no Senhor. Deus te ama. O Senhor te ama. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus servos. E nessa noite, Deus está começando a restaurar o seu sonho. Amém? Eu queria que vocês se motivassem a buscar mais o Senhor em oração, a se derramar como Ana se derramou, mas não na precipitação, não no desespero, não na aflição, mas mantendo um relacionamento contínuo, diário, vivo, forte com Deus, sincero, em oração. Amém, querido? Muitas vezes as nossas bênçãos ficam retidas, porque nós temos tempo para tanta coisa, mas quando chega na hora da oração, quando chega na hora de meditar na palavra, de fazer uma devocional, o inimigo coloca tanto impedimento que muitas vezes nós deixamos. Quanto maior a intimidade, quanto maior o relacionamento com Deus, leitura, oração, madrugada, mais perto de Deus nós chegamos, mais perto da bênção, mais perto da vitória. Amém? Eu quero finalizar aqui. Enquanto eu estava aqui ministrando, Deus me mostrava uma pessoa que Deus deu uma bênção a essa pessoa. Deus deu uma bênção a essa pessoa. E essa pessoa se alegrou com a bênção que o Senhor deu. Mas, de vez em quando, essa pessoa olha para trás e se lembra de algumas coisas passadas que ela viveu e fica triste. Mas o Senhor manda te dizer, olha, eu permiti você sair de lá. Fui eu que tirei você de lá. Fui eu que permiti você sair de lá para te dar um grande livramento. Se alegre. Se alegre, porque eu já tenho te abençoado. Amém? Deus também me mostrou uma outra pessoa que usava da sua própria sabedoria, das suas próprias estratégias para galgar, para conseguir algo que essa pessoa deseja. Eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é no ministério. Eu sei que essa pessoa essa própria pessoa usa das suas estratégias. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus me mostrou e Deus manda te falar. Enquanto você ficar usando das suas estratégias,
Eu vou retirar minha mão. Enquanto você estiver usando as suas estratégias, eu nada mexerei a um favor por você. Sabe por quê, querido? Porque quando nós usamos da nossa estratégia, nós estamos mostrando para Deus que nós somos muito sábios e que ele não dependemos tanto dele. E que não temos a paciência suficiente para esperar o tempo dele. E Deus estava falando, retira a sua mão, porque senão você vai ter grande frustração. O meu tempo ainda não chegou na sua vida, porque eu estou trabalhando na sua vida. Eu ainda não terminei com a obra na sua vida. Eu ainda não terminei, não completei, não é o momento, não é o tempo. Retira a sua mão, para que você não venha a se frustrar, sofrer, ficar angustiado, aflito ou aflita e pegar o sonho, botar para baixo do tapete. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus vai fazer de você um vaso lindo para a honra dele. Deus vai fazer de você um vaso lindo, vai te encher da porção do Espírito Santo dele. E vai usar você de forma tremendamente. Mas ele tem o tempo dele, ele tem a hora dele. Não use das suas estratégias, não use da estratégia humana. Aguarde, espere no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz do Senhor. Shalom.